Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, tudo para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também fazendo perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, mais uma vez vou repetir aqui, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você já sabe, conhece o nosso espaço, mais uma edição no ar do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos colocar em campo aqui, escalar o nosso time de entrevistados de hoje para análise e debate dos nossos assuntos, dos nossos temas. Doutora Tereza Exner, ex-corregedora do Ministério Público de São Paulo, também ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Tudo bem, doutora Tereza? Bem-vinda. Boa tarde. Como estão as coisas? Boa tarde, tudo bem, Mauro? Gostaria de agradecer o convite para participar desse programa, te cumprimentar e cumprimentar a todos os colegas de bancada. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Também com a gente o Felipe Mariconde, ele é administrador, diretor do Grupo Mariconde e CEO da Vama Diagnóstica. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar com você e com o pessoal para a gente poder fazer esse programa. Obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Vamos lá. Obrigado pela presença, Felipe. Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa, tantas vezes colaborando com a gente e mais uma vez presente por aqui. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos nossos amigos aqui da bancada. É um prazer estar com vocês. E o Dr. Nasser Rajab, advogado, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Mercosul e Américas e sócio do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, o apoiador, um dos apoiadores do programa Gente do MPD que Fala. Tudo bem, doutor Nasser? Tudo bem, Mauro. Muito boa tarde a todos os colegas de bancada. Um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa tão especial. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, doutor Nasser. Olha, pessoal, 12:02, vamos ao primeiro tema de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira um projeto que muda a lei das estatais para reduzir para 30 dias a quarentena de indicados a cargos de presidente e diretor de empresas públicas. A alteração pode beneficiar o ex-ministro Aloysio Mercadante, indicado como presidente do BNDES no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, a lei veda a indicação de pessoas que tenham atuado nos 3 últimos anos como participantes de estrutura decisória de partido político ou em campanha eleitoral. Doutora Tereza Exner, eu começo com a senhora a respeito desse tema, sobre essa aprovação na noite de terça-feira, né? Em relação a essa mudança na lei das estatais. A lei das estatais de 2016, que veio justamente na esteira dos problemas ali da Petrobras, da corrupção, do rombo que se verificou na ocasião, lei que tem o objetivo de livrar a direção das empresas estatais de interferência política. E aí agora a gente vê essa situação com essa mudança. Eu vou destacar aqui uma nota do Instituto Não Aceito Corrupção em relação a isso, que diz o seguinte: conclamamos ao Senado Federal a reversão desta votação que o Instituto Não Aceito Corrupção considera como relâmpago, sorrateira, oportunista, casuísta e na contramão do interesse público. Sua avaliação sobre tudo isso, doutor? Bem, também cumprimentando aqui a todos que nos acompanham, realmente eu acho que há aí 2 problemas, né? Primeiro, mais uma vez, o Congresso aprovando, como bem diz aí a nota do Instituto Não Aceito Corrupção, de uma forma relâmpago, sem maior discussão com a sociedade, uma lei muito importante, em que pesem todas as falhas que possam ter ocorrido aí com a Lava Jato. Evidentemente que eu diria que essa foi uma boa
foi algo de bom que veio na esteira da Lava Jato, porque realmente as empresas públicas, sociedades de economia mista, elas estão aí para servir ao povo, não é? E a questão maior não é simplesmente ser indicação política, é você... a indicação política até pode ser boa se essa pessoa indicada tiver, de fato, competência para assumir esse cargo, né? E aí nem vou entrar na questão do ministro Aloysio Mercadante, do ex-ministro, né? Ter ou não essa competência, não é isto que importa, mas eu acho que foi um mau começo, acaba sendo um mau começo também para o governo recentemente eleito, notadamente num país que nós vimos hoje, e as eleições deixaram isso muito claro, é um país que está dividido, né? É um país onde nós desaprendemos a dialogar, nós desaprendemos a fazer política. A verdade é essa, né? Porque a política ela é feita com base em diálogo, em busca de convergências, em que pesem tantas divergências. Então, é uma lei que, na minha avaliação, era uma lei muito importante, uma lei cujo objetivo realmente era a de dar uma estrutura perante a população, uma ideia de que essas empresas estão ali não para serem loteadas, não é, mas para prestarem um bom serviço naquilo que elas devam fazer. Então, eu espero que o Senado cumpra aí o seu papel, porque não vejo esta aprovação como adequada em nenhum momento, mas notadamente neste momento que nós estamos atravessando. Né? Entendo que é uma lei que foi muito bem elaborada, aliás, que tem aprovação, tanto é que hoje todos os jornais e todos os representantes de qualquer instituto aí de combate à corrupção vêm a público mostrar além da sua insatisfação, a absoluta surpresa, porque foi realmente algo feito de forma sorrateira. Ninguém esperava, e de uma hora para outra, em algumas horas, houve a aprovação dessa alteração legislativa. Espero, portanto, que o Senado aí cumpra o seu papel. Professor Gonzalo, pois é, o próximo passo é a apreciação pelo Senado em relação a esse projeto que muda a lei das estatais. O que está em jogo é justamente essa redução, né, da quarentena para 30 dias. Hoje são 36 meses, né, são 3 anos, né? Então, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Senado. Na avaliação da doutora Tereza, não foi um bom início para o governo eleito. Como é que o senhor avalia, professor? Eu não tenho dúvida de que foi um erro de início desse governo a indicação do Mercadante para ocupar um cargo quando ele ainda não cumpriu a quarentena que está prevista na lei, que neste momento está sendo proposta a sua revogação. Acho ruim a revogação da lei e acho ruim que o governo Lula comece com essa discussão de redução dessa quarentena e dessa falta de transparência, né? Não é bom. Ele, particularmente, deveria ter um compromisso diferente com o país. Doutor Nasser Rajab, seu entendimento sobre esse tema? Seu microfone fechado, doutor Nasser. O microfone está fechado, doutor Nasser. Consegue encontrá-lo aí? Segue fechado, doutor Nasser Rajab. No canto do lado esquerdo, embaixo da tela. Pronto. Vai encontrar ali. Desculpa. Agora, muito bem. Mauro, eu concordo com o doutor Vecina integralmente. Acho que afrouxou aí a lei das estatais nesse momento que o governo deveria iniciar, né, reforçando a sua credibilidade depois da vitória nas eleições. É um precedente realmente desnecessário nesse momento. Acho que é um mau sinal para a sociedade. Essa defesa das estatais é um valor que foi conquistado com muito esforço, né? E acho que a sinalização não é boa. Sem dúvida, sacrificaram uma regra que visava proteger
a ética pública, né, e dar um pouco mais de segurança ao trato com as estatais, uma questão tão delicada obviamente, foco de tanto desmando e corrupção, você fraquejar, né, facilitar uma regra como essa não é um bom sinal. Infelizmente, imagino que o governo tenha sido tentado a fazer isso por várias razões. Eu tenho notícias que, inclusive, parlamentares do antigo governo votaram também a favor desse momento, dessa flexibilização. Isso, obviamente, porque deve estar facilitando cargos em outros governos, né, governos estaduais. Então, há um interesse aí maior que favoreceu, inclusive, para que a votação fosse tão rápida, né? E por isso, então, também mais uma razão para a gente não aprovar essa medida. Doutora Tereza, ainda nesse tema, em que medida essa situação compromete os planos do Brasil de fazer parte da OCDE, que colocam em questão todas essas ferramentas que trazem a transparência? A lei das estatais vem na esteira da Lava Jato, é um legado, a gente já viu ao longo de 2022 o ataque que foi feito à lei de improbidade administrativa, né? Então, são coisas que vão acontecendo e que vão comprometendo a nossa imagem e que podem dificultar a nossa eventual ida para a OCDE. Sua avaliação. Eu sou, sim, sou inclinada a concordar que realmente vai ficando cada vez menor, que vão estreitando, né, os limites éticos que têm que ser exigidos de todo o governo, né, que realmente preze valores de democracia, de transparência, né, e esta aprovação, há até quem diga, né, que talvez seja até já pensando numa moeda de troca, vamos dizer, se o orçamento secreto for realmente tido como inconstitucional, como se espera que seja, não é? Um outro tema pelo Supremo, essa flexibilização na lei das estatais propiciaria uma outra moeda de troca, né? Para abrindo espaço para ministérios, para alocar interesses que não são os melhores interesses, que não são interesses republicanos. Não é? E isso nos preocupa sobretudo, a questão da OCDE preocupa a nossa questão, o momento difícil econômico que nós vivemos, né? Toda essa questão também da política fiscal ainda não muito bem definida, quer dizer, são vários fatores que eu acho que vão se aglomerando e se juntando e vão estreitando cada vez mais esse caminho. Mas, enfim, está tudo se iniciando, vamos acreditar, vamos ter a esperança de que tenha sido apenas realmente um mau começo, mas que, volto a insistir, precisamos muito do Senado nesse momento. O Brasil precisa até mesmo como garantia de governabilidade, que eu acho que é fundamental nesse momento. 12h13, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema por aqui agora. Após uma série de protestos sem precedentes contra as medidas de isolamento social adotadas pelo governo chinês, a segunda maior economia do mundo abandonou na semana passada sua postura de tolerância zero ao vírus. As empresas agora correm para minimizar o impacto gerado pelo aumento de casos de Covid-19 por meio de distribuição de kits de teste, incentivando o home office e, em alguns casos, adquirindo medicamentos. Em cidades como Pequim e Wuhan, muitos trabalhadores e suas famílias foram gravemente atingidos pela doença, embora o número oficial de casos tenha caído para menos de 20% do pico de novembro, já que a China agora realiza muito menos testes. Professor Gonzalo Vecina Neto, e essa postura deixada de lado, de tolerância zero ao vírus lá pela China, isso é bom ou é ruim? Poderia ser bom se a China tivesse vacinado mais, mas ela vacinou pouco também.
Então, as consequências de ter vacinado pouco, de não ter conseguido chegar a uma oferta de uma vacina bivalente que atinja a variante Ômicron. Na China também, a variante predominante hoje é a variante Ômicron. A variante Ômicron, onde ela chega, ela se instala e toma todo o quadro. E é o que está acontecendo na China nesse momento. Para ter uma ideia, é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que teve 5 mil mortes. O Brasil, com 212 milhões de habitantes, já chega na casa dos 700 mil mortos. Então, eles conseguiram evitar uma catástrofe em termos de mortes na China, graças a essa política de Covid-0. A suspensão da medida de Covid-0 vai ter como consequência uma onda imensa de casos, porque a proteção do povo é uma proteção baixa. Se tivéssemos uma vacinação muito elevada, nós teríamos uma proteção alta e provavelmente menos casos. Mas como a vacinação não foi efetiva, eles acreditaram muito no isolamento, agora, expondo a população, nós vamos ter uma explosão de casos e, com certeza, a rede hospitalar da China vai sofrer um colapso nos próximos dias, né? Embora a população, as notícias que nós temos é que a população também está sentindo que vai haver uma explosão de casos e está preferindo, apesar de ter lutado pela abertura, está ficando em casa, porque sabe que se sair na rua encontra o vírus. É dessa forma que essa doença se dissemina, com encontros. Em encontros, mais casos. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza vai haver uma explosão de casos e a China teria que conseguir melhorar a sua capacidade de cobertura vacinal. E em razão dessa possibilidade de explosão de casos, doutor Gonzalo Vecina, como é que ficou o mundo, né? A gente está... estamos no globalizado, né? As viagens levando o vírus para lá e para cá, enfim. Você sabe que hoje, em média, nós temos 30 milhões de viagens por dia. 30 milhões de viagens por dia. Então, não existe muito jeito de isolar nada sem fechar o tráfego aéreo. A consequência do aumento do número de casos na China, uma das consequências, poderá ser o aparecimento de novas variantes. Nós estamos vivendo um momento, desde dezembro do ano passado até agora, em que não apareceu nenhuma nova variante, apareceram subvariantes da Ômicron. E a Ômicron é uma variante que, em relação às outras anteriores, a alfa, a beta, a gama, a delta, ela é bem menos letal. Ela se espalha mais, mas mata menos. Então, entre aspas, né, podemos dizer que é uma variante boa, né? Poderia ser pior, matando mais gente. Com o aumento do número de casos em algum país, qual é a consequência? A probabilidade da ocorrência de novas variantes. Então, eu espero que não aconteça, mas a possibilidade que nós vamos ter pela frente com esse aumento no número de casos é de novas variantes, e isso poderá dar início a um novo ciclo pós-Ômicron, né? Vamos esperar para ver. Felipe, o seu olhar sobre esse tema, essa postura da China em acabar com a tolerância zero em relação ao vírus, por conta dos protestos ocorridos por lá. Seu microfone fechado, Felipe. Vamos lá. Eu concordo com o professor, eu acho que a China vacinou, teve medidas muito radicais em relação à Covid. Eles não conseguiram também alcançar a imunidade de rebanho, né? Coisa que o Brasil hoje, com a Omicron, está aumentando a quantidade hoje de pessoas infectadas, mas tem bastante gente que
não está tendo problema de hospitalização, tal. Eu acho que isso dá muito pelo programa de vacina aqui no Brasil, e coisa que acho que a China hoje ela está preocupada. Existe uma expectativa lá de mais de 1 milhão de pessoas morrerem por conta dessa nova onda que está acontecendo. Então, acho que a China está hoje num estado de alerta, né? Por não ter seguido essa imunidade de rebanho. Uma outra questão, Felipe, a Vama Diagnósticos, ela tem aí agora um desafio pela frente, a produção de 50 milhões de testes de Covid que serão distribuídos pela OMS. Como é que vai ser esse trabalho, a distribuição desses testes pelo mundo? Como é que está o projeto? A gente participou recentemente de um projeto junto à Organização Mundial da Saúde. A gente hoje... Esse projeto aconteceu por conta que a Organização Mundial da Saúde, junto com essa fundação, eles entenderam que o mundo estava muito dependente de duas indústrias globais. Então, eles investiram na Vama hoje para a Vama virar hub de produção e comercialização de testes de Covid. Então, a gente está aumentando a capacidade produtiva hoje, não só para doenças como o Covid, mas para epidemias como um todo, né? Então, se há um aumento hoje de dengue no Brasil, a gente tem hoje condição de abastecer o mercado com testes rápidos. São esses testes rápidos de farmácia e também os autotestes? Exatamente. A gente fabrica hoje tanto os testes de farmácia como os autotestes. A gente aumentou com esse investimento em 50% a nossa capacidade produtiva. Muito para abastecer, fazer a gente viu que na pandemia os países de baixa renda testaram 15 vezes a menos que os países desenvolvidos. Então, hoje a gente tem uma capacidade hoje para atender o mercado local e a América Latina, ofertando mais testes para o mercado. Até para a gente ter uma estatística fiel em relação aos novos casos de Covid, é importante que as pessoas que fazem o autoteste notifiquem, né, as autoridades de saúde quando os testes derem positivo. Vocês acompanham de alguma forma, conseguem acompanhar essa situação, porque fica a critério de cada um fazer a sua notificação ou não. E é lógico que o fabricante dá essa informação ali no produto para que isso seja feito. Como é que a Vama Diagnósticos trabalha isso? Hoje, quando você fala se a gente dá o diagnóstico quando a gente vende via farmácia, é isso? Sim, quando o comprador do autoteste positiva, ele tem que informar, ou fica a opção dele de informar a autoridade a respeito daquele positivo ou não. A Vama tem condição de acompanhar esse comportamento do consumidor do autoteste? A gente tem, na verdade, a nossa bula hoje, ela tem um informativo, né? Na descrição de uso do produto, a gente comunica os usuários para que seja informado e que a gente tenha um controle melhor sobre a doença. Partindo para o outro teste que é feito em laboratório, isso obrigatoriamente o laboratório tem que fazer. Eu acho que a gente faz através de divulgações para que a população entenda a importância de comunicar, né, aos órgãos que está com a doença ou não. 12h23, a gente vai seguir aqui com mais um assunto no programa Gente que Fala de hoje. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre nesse espaço às quintas-feiras, com o MPD, o Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nós vamos falar agora sobre o julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto, que pode terminar hoje no Supremo Tribunal Federal. Ontem foi retomada a apreciação da ação pela presidente da Corte, a ministra da Corte, né, a ministra Rosa Weber, que votou para acabar com o orçamento secreto e definiu que as emendas do relator só podem ser usadas para correções do projeto de lei orçamentário.
É um tema, é um dos pontos que travam a votação da PEC da transição pela Câmara Federal, porque os deputados estão incomodados aí com as incertezas do julgamento. Doutora Tereza, como é que a senhora está acompanhando esse trabalho lá no Supremo, a sua expectativa em relação até ao próprio placar? Veja, eu não consegui ler integralmente, assisti uma parte do voto da ministra, li algumas partes, li o que saiu na imprensa. Na minha avaliação, um voto exemplar, é um voto, na minha avaliação, histórico, que deveria assim, ser levado assim, para as faculdades, para as escolas, porque ali se mostra com clareza que administração pública, que orçamento público secreto é uma contradição com democracia. A democracia exige transparência, exige clareza. Né? Estão ali os princípios do artigo 37, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Nada disso se vê em um orçamento que se autodenomina secreto. Quer dizer, inviabiliza a fiscalização, não é? Para onde vai esse dinheiro, porque é o dinheiro do povo, aonde está sendo aplicado, né? Está sendo bem aplicado, quem está pedindo para que esse dinheiro vá para esta ou aquela obra, enfim. Então, inviabiliza a fiscalização, né? Aniquila, então, com esses postulados constitucionais, sobretudo o postulado da publicidade, da impessoalidade, e inviabiliza ainda que se siga um programa de governo, né? Porque o orçamento é feito pensando nisso, quer dizer, qual é o dinheiro que eu tenho e aonde eu vou alocar esses recursos, sempre priorizando aquilo que se mostra mais necessário, trazendo para um exemplo bastante, vamos dizer assim, diferenciado, mas para facilitar a compreensão, é como se num orçamento doméstico, não é? Eu dissesse, não, eu tenho que usar esse dinheiro para comprar um carro, o outro integrante da minha família dissesse, não, mas eu acho melhor reformar a casa, aí o terceiro dissesse, não, mas eu acho melhor, não quero que reforme, eu quero reformar não o banheiro, mas o apartamento. Quer dizer, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, eu acredito que o voto da ministra foi um voto realmente, assim, falando em termos essencialmente, especificamente jurídicos, demolidor, não tem como não se vislumbrar em constitucionalidade. Acredito que será essa a tendência do Supremo, né? Eu acho que é também o que toda a sociedade espera, porque é inviável realmente se conviver numa democracia, repito, com um orçamento secreto. É a maior excrescência que talvez, eu não sei, que eu me lembre de ter visto ao longo da minha vida. Né? Vamos colocar o orçamento secreto aqui, por enquanto, no campo da imoralidade, né? Porque a questão da ilegalidade é o que está sendo julgado lá pelo Supremo. Mas o interessante é que, na imoralidade, a gente tem a seguinte situação. O Congresso Nacional acaba não votando a PEC da transição enquanto isso não se resolve. E uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra, ou seja, se considerar inconstitucional, a gente vê se a gente vai votar a PEC da transição ou não, que é um instrumento importante para o próximo governo. Claro, a gente não gostaria que houvesse o estouro do teto do que trata a PEC da transição, mas, pelo que se vê, é o caminho que se tem para os gastos sociais que estão previstos para o próximo governo. Então, é impressionante como o toma lá da cá funciona nesse aspecto. Cada dia mais explícito, né? E aí, realmente, há a questão da, como você bem disse, da imoralidade. Quer dizer, e isso assim é quase que um tapa no rosto da população, sobretudo quando se vê toda essa negociação. Olha, se não passar, também não voto aqui. Quer dizer, o povo é o que menos importa. O que nós vimos no resultado final, não é assim, a população, as necessidades, tudo que o nosso país atravessa, até agravados os nossos problemas sociais pela pandemia, não é? Nada disso importa. O que importa é nós acomodarmos aqui interesses que são, como diz a própria ministra no seu voto, absolutamente paroquiais,
e tem um pouco republicanos, não é? Vamos ver se nós conseguimos superar mais esse monstrengo que é o orçamento secreto. Doutor Nasser Rajab, seu entendimento, o julgamento sobre o orçamento secreto deve terminar hoje lá no Supremo, sua expectativa? Bem, eu concordo integralmente com a doutora Tereza, uma excrescência, sem dúvida, né? Imaginar que nós vivemos sob esse sistema todos esses anos é inacreditável. A grande pergunta, né, que fica no ar é: secreto por quê, né? Secreto para quê? Essa é a grande pergunta que não faz sentido num sistema democrático, né? Quando a publicidade, sem dúvida, é um princípio a ser perseguido, e nós vivermos sobre bilhões de reais que são destinados a ninguém sabe a quem, né? Não é só o valor, na verdade, é o direcionamento que a quem está sendo beneficiado, algo assim inaceitável que seja mantido, e, sem dúvida, a ministra Rosa Weber veio com um voto contundente para atacar de morte, né? Queremos nós, esse sistema. E você lembrou bem, Mauro, na verdade, o problema é que o Congresso já está se organizando a, digamos, flexibilizar a norma sem deixar que ela, pelo que nós estamos acompanhando, sem anular, né, sem se afastar exatamente do próprio sistema de orçamento secreto. Esperemos que o novo governo consiga enfrentar esse toma lá da cá e que isso não seja aceitável nos termos que existe, né? É claro que nós entendemos que o sistema presidencialista, nosso sistema presidencialista, infelizmente, ainda vive sob essa condição de ter maioria no Congresso, e isso acaba permitindo incentivando esse toma lá da cá, mas isso tem que ser feito de forma, no mínimo, transparente, e não pode estar envolvendo, né, aquilo que é prerrogativa do Executivo, que é a realização do orçamento. Ele não pode estar, digamos, deliberando, né, delegando essa prerrogativa para o Congresso, e principalmente encobertamente desse jeito. Esperemos que isso tenha sido hoje o Supremo dê, de fato, uma declaração de inconstitucionalidade para que isso se encerre de uma vez por todas. Professor Dr. Gonzalo Vecina, o seu olhar também, o julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal. A doutora Tereza e o doutor Nasser esgotaram o assunto. Eu acho que o que nós temos que nos preocupar é com essa questão da governabilidade. A democracia de coalizão, primeiro, a democracia tem defeitos. A democracia de coalizão, tantos defeitos quanto. Agora, não tem muita saída, né? Nós temos que ter um jeito de negociar o executivo com o legislativo, estabelecer limites e garantir que o sistema de freios e contrapesos funcione. Nesse momento, há um desequilíbrio. O sistema de freios e contrapesos está fora de controle. Então, o que nós temos que fazer é reestabelecer o sistema de freios e contrapesos. Às vezes, essas coisas dão coisas engraçadas, né? Em Portugal, criaram um treco chamado geringonça. Nós, que somos muito menos criativos, criamos esse negócio da democracia de coalizão. Mas nós temos que criar alguma coisa que dê mais tranquilidade para a população, mais transparência para a população, de que existe governo, e este governo respeita minimamente as regras da convivência democrática. Eu acho que o Brasil, nestes últimos 4 anos, criou um espectro de que é possível fazer pequenos pecados. Só que nós estamos próximos de cometer um grande pecado. Então, está na hora de que a gente dê respostas para a sociedade para que esses pequenos pecados não se transformem numa desgraça como venha parecendo que podemos viver.
Agora, Portugal tem a geringonça, né, professor Vecina? Mas aqui tem a coalizão, né? O presidencialismo de coalizão, mas aqui a gente tem uma outra coisa que eles não têm, que é a jabuticaba, né? E que ninguém no mundo tem. Pois é, pois é. Esperemos que a jabuticaba venha para salvar essa situação toda aí, entendeu? Jabuticabas, jabutis, essas coisas começadas com J são complicadas. Perigosas. Jocosas. Pessoal, 12h35 agora, a gente vai fazer uma parada breve, um golinho de água para cada um, intervalo, a gente volta em seguida com mais assuntos aqui no programa Gente que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. Esse nosso espaço aqui super tradicional, você conhece, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Faltando 24 minutos para 13h agora, e a gente vai seguir com o próximo tema. É sobre o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que vai apresentar um destaque na votação da PEC da transição para tentar reduzir seu estouro para 45 bilhões de reais. O impacto previsto por essa PEC de 145 bilhões de reais fora do teto de gastos, como que foi aprovado pelo Senado. O texto do destaque do PL já está pronto e sugere também a redução do prazo da PEC de 2 para 1 ano. E o PL deve ainda sugerir outra alteração, que tira poder da equipe de transição de fazer remanejamentos orçamentários. Acredita no sucesso do PL, o partido do presidente Bolsonaro, em relação a essas questões? Redução do estouro da PEC em 100 bilhões de reais, doutora Tereza, e também o prazo cortado aí pela metade, de 2 para 1 ano? Olha, é que é difícil, né? O PL levando esse tema, não é? A questão, eu acho que não vai levar adiante, eu acho que esse destaque não deve passar. Só para complementar aqui, o partido ontem tinha aí um levantamento, 53 deputados estavam na lista para votar contrariamente à PEC, na forma como ela saiu do Senado, né? Uma quantidade pequena. Certo. Pode seguir, desculpe. Uhum. Não, imagina. E, veja, essa é eu não sei, é uma área que a gente lê, né? Ouve algumas coisas, não conheço essa área do dito equilíbrio fiscal, das contas públicas, tudo que a gente lê e que a gente vê é no sentido de que elas estão realmente arrasadas, é um campo arrasado, né? Sabemos também das necessidades sociais, da necessidade de investimento em políticas públicas que foram abandonadas nos últimos tempos. Isso também está aí escancarado aos olhos de quem quer ver. Então, em que pese, né, todas as críticas que se faz, muitas vezes, dessa entidade, né, metafísica que é o mercado, etc., nossa, a questão do equilíbrio fiscal, etc., mas realmente tem gente na outra ponta, né? Então, eu acho que o governo eleito ele tem que buscar formas de investir em quem precisa, em quem está necessitado, desempregado, né, os sofredores de rua, que aumentam cada vez mais. Não acho, então, penso aqui, né, não sou política, mas eu acho que tem muito pouca chance. Acho que a tendência do Congresso, me parece, é de levar isso adiante. Talvez haja um ajuste nesse valor, realmente, né? Mas não nessa quantidade, nessa proporção, né? Com essa proporção, nessa redução estimada, e até porque, enfim, uma iniciativa que vem do PL, né, que é o partido que, enfim, de certo modo, ajudou no desmonte de tantas coisas, de tantas políticas públicas que nós tínhamos, né? Temos ainda, mas bastante, vamos dizer assim, reduzidas, bastante fragilizadas.
para se dizer o mínimo, né, nesses últimos anos. Então, não acredito realmente que isto vá adiante. Doutor Nasser, se olhar sobre esse tema, o PL, o partido do presidente Bolsonaro, querendo reduzir o estouro da PEC em 100 bilhões, são 145, ficaria em 45, e a redução do prazo de 2 para 1 ano. Quando a gente fala em destaque, até para clarear para a nossa audiência, o destaque, quando é votado no plenário lá da Câmara dos Deputados, é a emenda de plenário apresentada pelas bancadas, né? Mauro, o destaque, no caso, eles querem tirar o 1, né, da frente. Exatamente. E é apenas... o que a gente percebe aí claramente é o governo atual virando já oposição antes da hora, né? Então, o partido do presidente tentando atrapalhar a viabilidade, a governabilidade do governo que se aproxima. De fato, e mais ainda, né? A gente percebe que esses deputados, alguns, infelizmente, está dependendo, esse resultado é também para negociar a questão do novo orçamento secreto, que a acomodação que vai ocorrer na medida que o Supremo firmar a posição pela inconstitucionalidade deste orçamento secreto que está aí. Então, um desafio, né, para o governo Lula, que busca sempre o diálogo, está tentando se organizar para viabilizar a governabilidade, e essa governabilidade passa, sem dúvida, por um orçamento ampliado, a PEC do fura-teto, que é essa que está sendo conhecida dessa forma, e principalmente porque, de verdade, ele está herdando, né, um legado aí bastante complicado, como a doutora Tereza bem lembrou, políticas públicas destruídas e, sem dúvida, sem orçamento, não vai conseguir enfrentar essas limitações que estão sendo deixadas aí como herança. Portanto, eu espero, né, que o governo atual, esse governo, melhor dizendo, o novo governo, consiga enfrentar mais essa dificuldade de aprovação aí, e por isso que, inclusive, há um retardamento nessas articulações políticas, né, justamente porque há uma necessidade de acomodação do que será esse novo orçamento secreto, e as duas coisas eu acho que estão caminhando juntas, né? Pelo menos é o que a gente vê aqui mais de perto, e é um desafio para o novo governo. Eu penso que eu acho que ele aprova, sim, a PEC da forma como está, independentemente dessa barreira aí formada pelo PL na data de ontem. Professor Gonzalo, o que está em jogo, enfim, dinheiro para os gastos sociais do governo eleito e certamente a nossa saúde, o nosso SUS, que tanto está precisando, e ainda estamos na pandemia, precisando de cada vez mais dinheiro, né? Eu acho que a discussão em torno desse ente fantástico chamado mercado tem que levar em conta que esse ente fantástico chamado mercado existe na medida em que exista uma população que depende do mercado. E essa população hoje não tem renda. Então, os R$600 que começaram a ser distribuídos neste governo têm que ter espaço para continuar a ser distribuído no governo nos anos seguintes. Quer dizer, essas pessoas que estão recebendo R$600 hoje não têm dinheiro para viver. E se elas não tiverem dinheiro para viver, elas farão alguma coisa. Essa alguma coisa será grave para a sociedade. Então, é função do Estado fazer com que as pessoas tenham segurança alimentar. Nós voltamos a internar crianças com desnutrição grave. Nós não internávamos crianças com desnutrição grave desde o início deste século. Desde o início dos anos 2000, nós não internávamos mais crianças com marasmo, crianças com kwashiorkor, e crianças que são internadas para não tomar nenhum remédio. Comer, elas internam para comer.
nós voltamos a internar crianças neste último ano. Isso se deveu ao aumento da insegurança alimentar, à falta de acesso a alimentos. Muita gente acha que quem não tem comida em casa é vagabundo. Quem não tem comida em casa é excluído. Esse é o ponto. Eu moro aqui em Alto de Pinheiros. A expectativa de vida aqui em Alto de Pinheiros é de 84 anos. A expectativa de vida em Cidade de Tiradentes, nesta mesma cidade, é de 70 anos. Que doença será que existe em Cidade de Tiradentes que aqui em Alto de Pinheiros não tem? O nome dessa doença é pobreza. Como é que combate a pobreza? O Estado brasileiro, governado por um governo, com leis feitas por um legislativo, tem que entender isso. A PEC 32 é fundamental para fazer essa ponte com o futuro. Eu espero que a sociedade comece a enxergar essas coisas. Nós temos que conseguir enxergar que sem Estado não existe sociedade. Lógico, eu não quero um Estado grande, eu não quero um Estado interventor, mas eu quero um Estado que dê conta de ter uma sociedade mais igual. Uma sociedade onde crianças não sejam internadas porque passam fome. Então, como é que isso vai acontecer? Nós temos que ter consciência da sociedade. Metade do Brasil quer que o Bolsonaro continue no poder. Isso significa matar as crianças de fome? Nós temos que pensar um pouco nisso. Eu não tenho a solução para isso. Mas eu acho que nós temos que nos indignar com isso. Faltando 14 minutos para 1h agora, quero registrar aqui nossa audiência. O doutor Ricardo Prado está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Doutor Ricardo Prado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, parceiro nosso aqui na realização desse Gente que Fala nesse espaço das quintas-feiras. Abraço aí, doutor Ricardo Prado, pela presença. Obrigado aí pela presença, um abraço aí, obrigado pela audiência. Doutora Tereza, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, abriu ontem 2 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema de votação e suposta distribuição ilegal de benefícios financeiros durante o pleito. A coligação de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou os 2 pedidos de investigação por abuso de poder político e econômico. E agora? O TSE costuma aceitar a abertura das investigações, mas a análise dos pedidos de maior impacto, como perda de mandato ou do aval para disputar as próximas eleições, tem tramitação lenta e exige provas robustas. Sobre esse final aqui, o que pode acontecer em razão, né, dessa lentidão neste processo aí para análise, com a necessidade de provas mais robustas? Pois é, né? Sempre todos nós sabemos aquela frase famosa, né, que a justiça boa é a justiça rápida, né? Mas, enfim, nós temos todos os trâmites, recursos, enfim, o que leva a uma dificuldade realmente. As investigações estão, claro, muito bem abertas, tem que haver uma investigação firme, realmente, uma investigação bastante profunda, porque nós vivemos nesses últimos, sobretudo agora, nesse período eleitoral, situações bastante estranhas, por assim dizer, né? Que não víamos há muito tempo, né? O debate deixou de ser político para ser realmente recheado pelas famosas fake news, e penso eu que o Poder Judiciário se manteve bastante firme, bastante forte, atuante, e foi o grande responsável, realmente, né, por fazer com que todo esse processo eleitoral, de votação, diplomação, corresse com a maior tranquilidade possível, dado que a insatisfação continua aí nas ruas, vimos recentemente em Brasília, né, novamente acontecendo. Agora, com relação ao futuro, muito difícil ter quirismo. Nós tivemos lá atrás a questão também quando foi votado, se não me engano, acho que foi no mandato Temer, né, também, Dilma Temer, enfim, e que no final, enfim, não deu em nada, vamos dizer assim, né?
Eu acho muito difícil, nesse momento, nós realmente tem dificuldade, porque, para fazer toda essa análise, tem que saber que provas serão, de fato, produzidas. Porque a gente que trabalha, né, na área da justiça, o doutor Nasser aqui presente também sabe, uma coisa é o que se reporta, é o que se diz. Outra coisa é o que se tem nos autos, né? Aquilo que se consegue demonstrar, aquilo que se consegue provar, não é? Essa cadeia esse encadeamento das provas que levam e viabilizam uma decisão num sentido ou no outro. Então, nesse momento, eu acho que o importante é salientarmos a necessidade, não é, de se fazer uma análise profunda, uma investigação profunda, muito séria, porque nós tivemos fatos muito graves acontecendo. Agora, realmente, falar sem conhecer exatamente as provas que serão produzidas, não é muito difícil. Mas eu tenho plena convicção de que a justiça, como vem atuando até aqui, a justiça eleitoral, fará o seu papel da melhor forma possível. Se há alguma coisa que eu acho que nós tivemos de muito sólido nesses últimos períodos aí que vivenciamos, foi a firmeza de como a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs também funcionaram. Então, eu tenho muita, não por ser da área, mas eu tenho vejo a Justiça Eleitoral com muita credibilidade. Acredito que o melhor trabalho vai ser feito. Vamos aguardar o resultado. Vamos às perguntas da nossa audiência, faltando 9 minutos para 13h. Eu vou começar aqui com o Felipe. Felipe, o Marcos Sescato está no Facebook e pergunta por que o Brasil testa tão pouco, é uma questão financeira ou principalmente desinteresse? Claro, ele está se referindo aqui à Covid-19, né? Sim, o grande problema hoje no mercado brasileiro é o problema de oferta, né? Então, você tem... os testes hoje são todos importados, você tem uma capacidade produtiva instalada no Brasil hoje baixa para atender o tamanho da população brasileira, e é isso que existe um movimento de algumas organizações sem fins lucrativos para melhorar essa capacidade produtiva brasileira e fazer com que a população tenha mais acesso ao diagnóstico. Doutor Nasser, Andréa Lopes está no Facebook e pergunta o seguinte: a candidatura conjunta de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai para sediarem a Copa do Mundo de 2030 pode ser uma boa como um todo para o Mercosul? Olha, sem dúvida, Mauro, é uma candidatura importante para a região, né? Eu vejo com bons olhos, acho que a região, quanto mais integradamente fizer esses movimentos internacionais, reforça o mercado, reforça, né, o bloco, isso bastante interessante. Vejo também que há uma remota essa possibilidade, né, por conta de que nós já tivemos recentemente aqui a Copa do Mundo no Brasil, prestigiando aí essa região. Então, a disputa é muito grande. Tomara, eu acho que é um esforço muito válido. Agora, a pergunta minha, doutor Nasser, e aí em 2030 o Brasil vai ser hepta? É o que nos resta, né? Sonhar novamente com essa possibilidade diante porque para ser hepta precisa ser hexa em 2026, né? Pois esperemos que sim, né? Acho que a gente aprendemos muito com essa última Copa e vamos usar isso em 2026. Assim eu espero. Então, vou parar de aprender apanhando. Pois é, infelizmente. Professor Vecina, como funciona a nova vacina contra a herpes zoster que chegou ao Brasil? Todas as pessoas precisaram tomar? 2 perguntas em uma aqui da Carla Fernandes no YouTube. Veja, não é que todas as pessoas deveriam tomar, é que o herpes zoster é uma doença muito chata. Então, eu recomendaria que as pessoas tomassem, só que ela não faz parte do calendário vacinal brasileiro.
Ou seja, quem quiser tomar a vacina do herpes zoster vai ter que pagar. E ela não é barata. Eu não sei o preço dela atualmente. Agora, essa nova vacina, ela é melhor, mais eficaz e tem menos efeitos colaterais que a vacina anterior, que é a vacina que eu, por exemplo, tomei, né? E que me deu um monte de sabores, mas enfim, eu estou protegido contra o herpes zoster, que é uma doença muito chata e que tem consequências posteriores, mas ela não faz parte do calendário vacinal. Essa é uma discussão também que nós temos que levar sociedade com o SUS para colocar à disposição, particularmente dos mais velhos, a partir dos 50 anos, a oferta da vacina do herpes zoster. Doutora Tereza, pergunta do doutor Ricardo Prado para a senhora. Ele está no YouTube acompanhando a gente e pergunta como a senhora avalia o concurso público para a magistratura. Ricardo, primeiro um abração para você, colega fantástico de Ministério Público. Olha, eu tive a oportunidade de participar da última banca de ingresso na carreira do Ministério Público, né? Foi um convite que muito me honrou, foi a primeira vez, né, que um representante do Ministério Público participa da banca de concurso e vice-versa, uma inovação recente de CNMP e CNJ. Olha, eu acho que é um concurso assim, muito bem formulado, que busca realmente a melhor escolha, porque é de muita responsabilidade, né? Você trazer para a carreira jurídica aquele ou aquela, né? O homem ou a mulher, enfim, e que vai ser responsável por julgar vidas, por decidir questões tão tormentosas, né, da vida de cada um que chega ao judiciário. Chegar ao judiciário, como eu digo, é como você chegar no hospital. Ninguém vai porque quer, né? Ninguém vai porque não tem o que fazer, vou dar uma passadinha no pronto-socorro, no hospital, vou até o fórum. As pessoas chegam cheias de angústias, cheias de dor. Então, foi para mim uma experiência fantástica. O comprometimento de todos ali, a desembargadora presidente, a doutora Silvia Rocha, uma mulher de muito... Aliás, foi algo que nos fez muito feliz, falando deste último concurso, que eu participei diretamente, né, porque os candidatos ali que vieram falar conosco, antes mesmo do resultado, vieram todos agradecer a amabilidade da banca, o acolhimento da banca, a humanidade demonstrada, não só no tratamento, como nas perguntas efetuadas. Então, eu acho que isso tudo é importante, é o que nós tentávamos passar para quem chegar lá, não é? Que haja assim com o seu jurisdicionado, né? Que nós temos que agir com isso, temos que agir com amor, com acolhimento. Então, foi para mim uma experiência maravilhosa. Dá tempo aqui de uma outra pergunta, doutora Tereza, que vem da Daniela Neves. Ela quer saber sua opinião, sua avaliação sobre a operação realizada. Acho que ainda está acontecendo, né? Começou hoje de manhã pela Polícia Federal, que cumpre mais de 100 mandados de busca e 4 de prisão naquela investigação sobre os atos antidemocráticos que fecharam várias estradas no país, essa investigação tocada pelo ministro Alexandre de Moraes. Veja, eu não acompanhei, não estou acompanhando, mas eu acho que, assim, penso como cidadã e como membro do Ministério Público que é o que deve ser feito. Não é? Uma coisa é a crítica, é até as manifestações mostrando insatisfações. Outra coisa são atos antidemocráticos. E o que são atos antidemocráticos? São todos aqueles que encerram movimentos de ódio, de intolerância, de agressão. Não é? Então, eu acho que isso tem que ser combatido com firmeza e penso, na minha avaliação, que o ministro Alexandre tem mostrado essa firmeza, em que pese, eu sei que às vezes há quem critique, mas é que o momento extremo muitas vezes exige medidas extremas, e nós temos que manter aberto o caminho da democracia, isso é fundamental. Pessoal, o tempo do programa Gente que Fala se esgotou. O agradecimento a todos vocês pela participação, em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje doutora Tereza Exner, ex-corregedora do Ministério Público de São Paulo,
ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o Felipe Mariconde, administrador, ele é diretor do Grupo Mariconde e CEO da Vama Diagnóstica, o professor Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, desculpe, e o advogado Dr. Nasser Rajab, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Mercosul e Américas e também sócio do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, nosso apoiador do programa Gente do MPD que Fala. O programa Gente que Fala é realização da ABECOM, na técnica do Altivi, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivi, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela Altivi e também pelas redes sociais. Um abraço a todos. Tchau.